Pessoal, aqui quem fala é Rafael Castro. Luiz Gustavo Cardoso. Nós somos da GR Gestões pelo canal GR Soluções. Então, pessoal, você já parou para pensar quais são os erros mais comuns que os negócios e as empresas cometem? E também como alencar isso? Vamos falar um pouquinho sobre isso? E aí, vamos fazer negócio? Então, cara, você lembra daquela empresa que a gente teve há pouco tempo atrás e os erros simples que eles cometeram, que poderiam ser solucionados, que após a avaliação deu um grande desenvolvimento na gestão do pessoal e na produtividade daquela empresa? É interessante porque esses erros simples geralmente são muito comuns em qualquer tipo de negócio que possamos tratar, né? E são erros que muitas vezes são difíceis de ser enxergados. Pessoal, dentro desses erros que eu comentei, que é onde a gente teve um trabalho na prática, era muito claro assim a ineficiência do controle de estoque. Isso acontece em todos os locais, em muitos locais, não vou dizer em todos, mas na maioria dos negócios, sejam pequenos em grandes negócios, aquela falta de controle no estoque, aquilo saber quanto realmente eu tenho, o quanto realmente foi produzido, o quanto entrou para a linha para ser produzido e o quanto ainda está em estoque. Isso representa dinheiro ou está parado ou uma forma de gasto excessivo, muitas vezes não é dado conta. E nesse aspecto de estoque, não é só esse gerenciamento que falta, muitas vezes é o processo de organização, né? Esse fato de você colocar sempre de ordem alfabética, independente do produto que seja, o fato de armazenar de uma forma de qualidade, né, onde esteja sempre a clareza para você, melhor trabalhar e gerir também o aspecto do espaço, porque às vezes nós colocamos o nosso estoque como se fosse um depósito, né? Entendemos que o nosso estoque é apenas para poder guardar os nossos produtos, mas saiba que esse produto geralmente vai para a mão de algum cliente, vai para a mão daqueles que necessitam e que vão utilizar. Se você armazena de uma forma de qualidade, que você possa identificar facilmente o seu produto, fica muito tranquilo o seu trabalho. E muito tranquilo entender também isso como o seu próprio dinheiro. Você não guarda o seu dinheiro na sua carteira com um mazeiro, de uma forma amassada. Não, porque tem o perigo dele rasgar, dele realmente se perder, né, nesse sentido. Mas se você guarda com maior organização, obviamente você terá sempre um valor acessível e um aspecto acessível para você retirar e poder trabalhar de forma equivalente. Outro erro simples, pessoal, que nós acabamos encontrando é a falta, né, o não conhecimento do processo de produção. Muitas vezes o dono ou o gerente, o gestor que está naquele local, ele não conhece com afinco o processo de produção. Ele não pensa naquela perspectiva de linha de produção. Como chega a matéria-prima, como ela é desenvolvida e como ela sai como produto final até as mãos do cliente. Ele muitas vezes não entende, ou entende, julga-se entendedor daquilo de forma bem superficial, negligenciando aspectos básicos. Às vezes são coisas simples, às vezes é um processo que demanda de uma ergonomia de um funcionário, que ao longo do tempo aquele funcionário, às vezes por trabalhar em uma bancada muito baixa, começa a sentir dor nas costas e pode ser afastado por aquilo, ou um processo onde o funcionário tenha a repetição e venha a desenvolver lesões causadas por aquele excesso de repetição, e o dono, muitas vezes, ele não entende, né, ou o dono ou o gestor, ele não entende o porquê tantos funcionários ao longo do tempo estão sendo afastados, que é uma coisa simples, pelo simples fato de ele não se dispor a entender o processo do início ao fim. É muito importante que o funcionário também tenha um diálogo com o seu gestor, com o seu gerente de forma geral, quanto a explicar e também identificar as suas necessidades para cumprir bem a sua função. Muitas vezes, você, funcionário, você que tem o processo de gerir uma equipe, você não vê porque não estabelece você esse trabalho. Ou talvez você nunca entenda como o seu colaborador funciona nesse processo. É muito importante esse que desempenha a função estabelecer para o seu gestor. E você, como gestor, é muito importante entender o seu funcionário, o seu colaborador, como ele desenvolve esse seu trabalho. Porque você vai ter essa diminuição do tempo,
você vai ter uma melhor qualidade de trabalho e você vai ter o reconhecimento necessário para esse seu colaborador ou para você, gestor, que faz essa função pré-estabelecida pela empresa. Pessoal, outro problema que a gente encontra em vários locais é a questão da negligência quanto à parte financeira, né? Muitos acham que é uma coisa fácil de se fazer, né? Um controle de caixa básico, as pessoas acham que é muito fácil de ser executado, ou uma outra coisa assim corriqueira que a gente encontra nas atividades, que é quando o dono responsável, né, digamos, o patrão, ele só entra em contato com o funcionário ou com aquele, né, com o gerente para saber qual o fechamento do caixa. Ele só pergunta duas coisas: quanto que está entrando e quais as despesas a se pagar. E não quer mais saber de nada. Para ele, só interessa realmente o dinheiro. Isso já está muito linkado também à não compreensão do processo e ao não entendimento, à não observância no próprio funcionário. Isso gera a vinculação, né, com o erro à parte financeira, a negligência da parte financeira também gerará um outro erro subsequente, que é referente à negligência quanto ao seu pessoal. Com isso vem o desânimo e outras coisas que o profissional que está na linha de frente do seu negócio, ele vai buscar, com certeza, outras oportunidades, né? Esse é um princípio interessante que conta a nomenclatura também que é dada, né? Porque às vezes as pessoas olham, o colaborador olha e não valoriza o seu próprio trabalho, porque não entende que o seu trabalho tem um valor específico e trabalha por qualquer valor ínfimo à sua função, né? É aquele processo da pessoa sair, muitas vezes, né, o gestor, ele tem esse processo de levar para o seu colaborador um ganho menor, porque ele olha assim e não entende essa função que o colaborador tem. Então, cabe a você também, como colaborador, como funcionário, estabelecer bem o seu valor, como ganho e como olhar sempre o máximo da empresa. Mas isso não quer dizer que você tem que fazer por menor preço. Cada função tem o seu teto, a CLT trabalha muito isso, cada um tem o seu valor, né? Mas o valor de valorização, o processo de valorização quanto ao seu trabalho, está também a qualidade do seu serviço. E esse é um processo que muitas vezes a pessoa sai de uma empresa e vai para outra com uma certa urgência, focando só no dinheiro. E isso, no meu ver, acaba sendo um erro, porque você tem que focar também na qualidade de trabalho. Sim, claro. Dentro disso, pessoal, pensando, né, muitas vezes só no dinheiro e não nas pessoas, né, negligenciando realmente o colaborador, o funcionário, que é aquele que produz a matéria e faz acontecer. Uma outra coisa assim que a gente observa também, que é a questão da não melhorias, né? Ou aquela velha frase em time que tá ganhando não se mexe. E a nossa visão de gestão traz que time que está ganhando, ele pode sim ser melhorado, né, ao longo do tempo, mas é um pensamento antiquado, que se eu estou ganhando, né, é o que a gente se depara muitas vezes nessa gestão de negócio. Se eu estou ganhando, eu não preciso mexer, eu não preciso buscar melhorias ou métodos diferentes de fazer o meu processo, ou me preocupar muitas vezes se o meu funcionário ele tem uma qualidade de trabalho, de execução das tarefas ou não. É isso que a gente tem ouvido muito também, né? Essa frase, em time que está ganhando não se mexe. Então, não tem essa preocupação com o funcionário, essa preocupação com a atividade a ser executada, com o processo. E isso, consequentemente, são erros comuns que estão linkados, né? Um vem seguido do outro. Eles trabalham, geralmente, em uma espécie de link, né, Gustavo? Eles são linkados muitas vezes. Esse é um princípio assim, né? Vamos atualizar essa frase, né? Em time que está ganhando não se mexe, mas se aperfeiçoa. Né? É muito importante você estar sempre buscando não só o ganho financeiro, mas buscando quanto a qualidade de trabalho também, né? Você, como gestor, é muito importante você buscar a qualidade de trabalho quanto ao seu colaborador. E você, como colaborador, é sempre importante você observar isso, porque às vezes você ganha um pouco menos, mas você tem uma flexibilidade de horário, sim, você tem a possibilidade de dialogar com o seu gestor e sair um pouco mais cedo, entrar um pouco mais tarde, né? E também ter o diálogo do seu gestor de pedir para você ficar um pouco mais, sabendo que isso leva ao crescimento da empresa, né? Então, você negociar quanto às horas extras, né? O tempo que você pode, e ter também
os benefícios quanto a plano de saúde, quanto a fidelização, o diferenciamento de pacotes que te levam a um ganho, que muitas vezes não é só o financeiro, né? É muito interessante você focar nisso também, você como colaborador, e você ter, como gestor, ter esse foco de oferecer a motivação necessária para o seu colaborador desenvolver o melhor serviço. Pessoal, outro erro também é uma coisa simples, mas é cotidiano, é a má distribuição de tarefas, que ela está vinculada à sobrecarga do funcionário, né, a sobrecarga do executor, e isso vem, consequentemente, o desânimo do colaborador. Muitas vezes, o gerente, ou o gestor, ou o dono que está à frente do processo, ele peca em explicitar as funções que cada um deve exercer, ou joga sobre o funcionário, né, impõe sobre o funcionário um fardo pesado, que é o acúmulo de funções. Às vezes você tem um funcionário que ele é totalmente proativo e ele faz e quer resolver o problema, só que precisa se entender que a sobrecarga de atividades sobre uma pessoa, ela pode ser colocada, mas apenas por um tempo. Se eu forço, é assim como em um meio da mecânica, se eu forço uma máquina a uma sobrecarga, ela suporta aquele excesso por um determinado tempo. Depois, deve haver um alívio daquela atividade e, consequentemente, no caso da mecânica, em materiais mecânicos, uma manutenção para um novo ciclo de atividade. Né? Como o caso realmente a gente generalizando, ou trazendo um exemplo, o caso do carro. A gente força o carro até determinado tempo, só que eu tenho que prestar atenção e ficar atento com as coisas básicas, como a troca de água, o óleo do carro, né? Olhar os pneus do carro, a calibragem dos pneus, para que ele possa desempenhar o seu papel com qualidade. Isso, muitas vezes, é um exemplo simples e até besta que eu dei, mas é o que acontece, muitas vezes, no trabalho com o colaborador. Tem outra frase também, que é um erro, né? E acredite ou não, eu já ouvi esse tipo de coisa, que é aquela frase, né? Burro bom, carga nele. Tem muitos que pensam isso a respeito do colaborador. Não, ele trabalha demais, ele é bom, põe mais trabalho nele. Só que esquecem, ele tem um momento onde ele vai fadar, ele vai cansar, realmente vai desanimar e vai buscar por outras coisas, né? Então, todo esse cansaço, esse desânimo com o colaborador e uma ineficiência no processo, eles andam em conjunto, né? A divisão de tarefas e a redução dos acúmulos de função entre um colaborador é muito importante, pessoal. Esse é um ponto que vale-se aqui salientar, né? Pegando o exemplo que o Rafael vai trazendo quanto ao carro, né? Que o carro, cada um desenvolve uma função, né? Não adianta você querer que o pistão faça a função lá do seu carburador, não tem como você cobrar o pneu fazer uma função do motor, não dá. Então, por que o colaborador tem que fazer 2, 3 funções, né? Você, como gestor, como dono de empresa, é muito importante você valorizar a função do seu colaborador. Eu trago aqui um exemplo que aconteceu, né? Aconteceu comigo. Eu fui trabalhar em determinada empresa focada, né, nessa parte de contabilidade. No entanto, eu teria que ter uma relação também administrativa de pagar conta, de fazer outras funções, e eu não ganhava para isso. Eu ganhava apenas o serviço para ser o contador, para estar ali e resolver o balanço, para poder dar o crédito, para fazer a análise ambiental da empresa, né? Para poder fazer o levantamento de custo. Eu ganhava para isso, para as outras funções, entende? Então, é muito importante você estabelecer bem qual é a função do seu cargo. Se você é dono de empresa e está contratando alguém, é muito importante. Vamos trazer aqui, mais uma vez, essa análise. Se você está procurando um recepcionista, o recepcionista tem que estar ali para recepcionar as pessoas, não para poder limpar, não para poder estar no escritório e fazendo análise, apresentação. Ele não é para isso, é para recepcionar as pessoas, ok? Então, a função dele é esse, e é para isso que você vai pagá-lo. Agora, se você contratar um gestor, você tem que fazer o processo de gestão. Não é o gestor que vai estar ali fazendo o processo de recepção, ele está atendendo as pessoas, ele está com um chefe de equipe. Não pode se trabalhar dessa forma, porque isso é como vai fazendo esse processo de burro bom com carga nele. Não é esse processo. O burro bom é aquele que leva do processo A ao processo B, mas
que tem a possibilidade também, muitas vezes, de parar para poder enfrentar o caminho, né? Tem que ver se esse burro passa por uma água mais funda, né? Se a carga que está é o suficiente para ele poder caminhar e também se alimentar, também ter um processo de descanso, né? É muito importante ter sempre esse foco, porque senão o processo de desenvolvimento sempre vai ser, dentro da sua empresa, um processo de rotatividade no seu cargo muito grande. Gustavo, completando, né, o que o Gustavo ia dizendo, ele está aqui para confirmar, muitas das pessoas que a gente chega para conversar, a pessoa tem esse cansaço mental, muitas vezes, devido ao acúmulo de função. Né? Você chegar para a pessoa para conversar e ela fala assim, não, eu estou aqui faz 1 ano e eu não aguento mais, eu já estou vendo outra coisa. Porque, geralmente, ela sente sentimento, né, de que a empresa está agindo com ela dessa forma. Burro bom, carga nele. Eu uso essa expressão porque no local que eu trabalhava, eu ouvi isso. E, no caso, quem era o burro a executar era eu, executando a atividade. E os outros colaboradores ao meu redor, eles estavam já cansados desse tipo de perspectiva de trabalho e muitos já estavam tendo outros horizontes, né, em suas carreiras profissionais. E é muito bom você valorizar todo esse seu trabalho, valorizar tudo que você vai recebendo, né, assim como vocês que estão nos assistindo, valorizando o nosso trabalho, você pode dar aquele like, fazer aquele comentário que estamos aqui como já diz o nome, para poder trazer a melhor solução para a sua empresa, né? Dentro desses aspectos, sempre tem uma dica a mais. Outra coisa aqui para fechar, o Gustavo vai partilhar um pouco sobre a experiência dele nisso, que é referente à administração do tempo. Esse processo, né, a gente já falou em vídeos anteriores, eu vou deixar aqui no card para vocês, né, quando a gente fala do processo de realmente ter o foco e o planejamento para você trabalhar. Essa é uma habilidade, né? Tem aqui o CAT das 10 maiores habilidades para o próximo ano, né? Para esse ano que a gente vai entrando, o século 21, né? O ano 2021. É muito importante, pessoal, antes de mais nada, você ter um cronograma quanto ao que você vai trabalhar, que você vai trabalhar e o tempo que você vai levar naquilo, né? Vou trazer para vocês um exemplo muito básico que a gente teve recentemente, estabelecendo algumas metas, alguns processos da nossa empresa, né? Nós sentamos, estamos desenvolvendo alguns produtos, né? Alguns infoprodutos, e sentamos para fazer o nosso cronograma. E nesse cronograma, a gente percebeu a necessidade também de estabelecer os calendários quanto a isso. Trazer o calendário com a data fixa, o fixo de olhar e dizer, caraca, eu vou fazer nesta data, eu vou estabelecer nesse processo. A mesma coisa você pode trazer para o seu ambiente de trabalho. Se você olha, antes de começar a trabalhar mais, antes de fazer qualquer coisa, é muito importante você planejar o seu tempo. Ah, mas eu vou investir 10 minutos, 15 minutos para ficar só pensando o que eu vou fazer? Não, é melhor chegar e executar. Na prática, pode ser um tempo que você perde, de uma certa maneira. Na realidade, não. Você está investindo tempo para poder ganhar tempo, ok? Então, você olha para este, planeja tudo que você vai executar e se você coloca o tempo que você vai levar. Ah, mas eu não sei o tempo que eu vou levar para poder executar essa função. Ok, mas você sabe qual é a primeira função que você tem que executar. Ok? Então, estabeleça essa primeira função, observe-se quanto tempo você gasta nessa função, e no segundo dia de planejamento, você vai colocar o tempo que você gasta. E automaticamente isso vai fazer o seu trabalho ser mais produtivo. Então, essa administração de tempo e esse controle de perspectiva te leva sempre a um ganho de tempo maior do que necessariamente você gastaria se você não tivesse esse planejamento. Fazendo um paralelo aqui ao que o Gustavo diz, né, sobre o processo e o tempo e o produto, vale lembrar um exemplo simples, que é o exército vencedor, né, ou competidor, um lutador que chega a ser campeão, ele precisou dedicar um tempo ao treino, né, seja um exército. Ele precisou analisar as estratégias de batalha que ele iria desempenhar no campo de batalha. Aquele tempo nunca foi perdido, né? Mas foi um tempo necessário para atingir um desenvolvimento onde o levasse à vitória. E assim também não é diferente no processo, no trabalho do dia a dia. Se nós, imagine você, não sei na condição, na postura que você se encontra, mas imagine você estar num local ou trabalhar tantas horas por dia num determinado local que esteja imundo, que esteja sujo, né? É desagradável. Então você precisa o quê? Uma coisa simples, mas de um determinado tempo para poder tornar aquele ambiente agradável de se estar para executar uma atividade. Imagine eu tá num local onde eu estou operando uma máquina, onde essa máquina me oferece risco. Então não é necessário
corrigir esses riscos, né? Antes de eu colocar meu funcionário ao extremo, meu funcionário a realmente correr um risco, algo que eu poderia ter dedicado para corrigir. Então, a gente vê e acontece muito essa má administração do tempo, né? As pessoas, nós vivemos num mundo hoje que o ser humano ele está sem tempo, tudo ele precisa de tempo, e o que lhe falta, na verdade, é a organização desse tempo, que é o que a gente já falava, conversava antes, a organização do tempo, né? A organização de uma espécie de cronograma a ser executado em busca de um objetivo final. E para que essa organização seja eficaz, é muito importante você ter a confiança. Se você é gestor, dono de empresa, ter a confiança na sua equipe. Porque não adianta você querer gerir o tempo do seu colaborador se você não confia que ele vai desempenhar o tempo e as metas que você põe a ele. Porque o que acontece? Se você não confia, você vai cobrá-lo sempre. E vai querer sempre gerenciar de uma forma, ou melhor dizendo, né, chefiá-lo de uma forma mais próxima. O seu trabalho não vai ser eficaz. O trabalho do seu colaborador não vai ser. Por quê? Porque você está ali em cima. Se você está em cima do colaborador com medo que ele não vai desempenhar esse processo, você automaticamente não está fazendo o seu trabalho. Você não está sendo o chefe que ele precisa ou sendo o líder que ele necessita. E automaticamente você está atrapalhando o desenvolvimento dele. Você está atrapalhando toda a dimensão e a administração necessária para que possa ser bem desenvolvido. Isso entra no aspecto de ambiente de trabalho, isso entra no aspecto de metas a ser cumpridas e no aspecto de desenvolver mesmo o seu interior e o seu olhar perante a sua empresa. Pessoal, nessa situação que ele colocou a respeito da confiança, é impressionante, né? A gente já teve a oportunidade de analisar pessoas onde ela trabalhava num local onde o chefe não confiava nos funcionários, o jeito da pessoa se portar, o jeito da pessoa estar no processo, quando o chefe estava, era um totalmente diferente, quando o chefe não estava, incrível que pareça, ela era mais produtiva, porque ela estava numa situação menor de estresse do que aquela pessoa que quando o chefe estava, ela ficava toda estressada porque ela sentia aquela desconfiança, né? E o conversar também era diferente. Você via aquela pessoa que o chefe não confiava, aquela pessoa totalmente desanimada, totalmente já tendo visão em outros locais. A partir do momento que aparecesse uma oportunidade, ela pulava fora. E já aquela pessoa onde ela sentia confiança e que o chefe realmente estava junto, aquela pessoa tinha aquele olhar da empresa de crescer, de fazer a empresa crescer, de desenvolver um processo de qualidade, porque o chefe depositava uma ação de confiança sobre aquele trabalhador. É muito diferente quando a gente analisa isso na prática, né? No campo operacional. Pessoal, essas foram para vocês aqui algumas dicas, né? Alguns possíveis erros que nós colhemos com um pouco da nossa experiência e algumas simples soluções que podemos apresentar para vocês aqui. Pessoal, espero que tenha gostado desse nosso conteúdo, né? Mais uma vez aí, deixa a sua curtida, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí para as pessoas que necessitam, né? E deixe sugestões do que nós, como GR, possamos ajudar no seu negócio, ajudar na sua empresa, ajudar no seu desenvolvimento. E aí, vamos fazer negócio?